Bom, gente, bom dia a todos. Em primeiro lugar, muitíssimo obrigada pelo convite. É realmente um prazer estar aqui falando com vocês e falando de coisas que a gente ama tanto, né, trabalhar e que é a otorrinopediatria. Bom, eu trabalho na Clínica Otovisão, como a Cláudia já citou, né? Faço só otorrinopediatria e trabalho no Hospital de Clínicas também, onde eu faço preceptoria de residência e trabalho com pesquisa bastante, e no Hospital Moinhos de Ventos com a doutora Karina também. Então, na verdade, a gente trabalha todo mundo meio junto em um lugar ou outro, né? E eu vou pedir para vocês irem me interrompendo e fazendo perguntas para a gente não deixar, porque como a área da Cláudia é só olho, né? Então dá para ser tudo no final, mas no meu caso eu vou falar de nariz, garganta e ouvido, então eu vou fazer por partes, assim vocês vão me perguntando, tá? Por favor. Pode passar o próximo. Então, assim, a gente sabe que todas as crianças em geral têm grande prevalência de doença de ouvido, nariz e garganta, né? E as crianças com síndrome de Down, essa prevalência aumenta muito, né? de todos esses órgãos, né? E a gente vai ver por quê, né? Então, a principal alteração, as duas principais, na verdade, da parte de otorrino, que fazem com que as crianças com Down tenham mais alterações, são basicamente duas, tá? A hipoplasia de terço médio da face, o que significa? Esse andar médio da face é menorzinho proporcionalmente, né? Então, o que acontece? O nariz é menor, seios da face são menores e a passagem para o ouvido ali também é menor, né? E o conduto também é menor. Então, toda essa parte do meio, proporcionalmente, na criança com T21, vai ser menor. E isso traz todas essas consequências que a gente vai ver agora, de que vários de vocês já devem ter passado, né? De colocação de dreno, de problema auditivo, de rinite, de sinusite, de otites, toda essa questão, tá? Então, é alteração anatômica. E a segunda questão é a diminuição da imunidade, como a Cláudia já citou também, né? A gente sabe que eles têm mais propensão a infecções, então vocês imaginam, já é tudo menorzinho ali no meio do rosto e ainda tem dificuldade de combater essas infecções. Então a gente vai ter todas as consequências aí que a gente vai ver. Tá, então aqui, só para mostrar para vocês entenderem bem, né? Então, a gente tem essa comunicação aqui da faringe, lá atrás do nariz, com o ouvido. Então, tudo o que acontece aqui no nariz e seios da face tem tendência a ir para o ouvido. E isso acontece mais ainda na T21. Pode passar o próximo. As sinusites, como eu já falei, também a mesma coisa, alterações nos seios da face que são menorzinhos e tem mais dificuldade de aeração. Então, os seios da face, que são os seios frontais, etimoidais e maxilares aqui, eles têm que ter sempre ar dentro deles para a criança ser saudável, né? E o que acontece é que nas sinusites e nas próprias rinites, esses seios da face são preenchidos por secreção e não por ar. E aí a gente tem todas as sequelas e problemas nas crianças em função disso. Passo o próximo. E a terceira questão, que daí a gente vai falar mais da garganta mesmo, também de adenoides, que é aquela famosa carne esponjosa atrás do nariz, mas também de amígdalas, como vocês estão vendo aqui, amígdalas enormes, e que isso é muito comum em paciente com T21, que vão causar talvez a parte mais grave que pode acontecer na otorrino em criança com Down, que é a ronco e a apneia do sono, porque a apneia do sono, ela causa não só problemas de qualidade do sono mesmo, e aí a criança vai ter um sono agitado, vai ter um sono não reparador, mas também, se a gente não trata a longo prazo, isso aí dá consequência pulmonar e cardíaca também, né? A criança tem que dormir tranquila, ela não tem que ficar fazendo força para respirar a noite inteira, ela não tem que fazer exercício físico para respirar, né? E, além disso, outras coisas também, fora o estreitamento que a gente já viu, mas a questão de hipotonia, a gente sabe o tônus muscular, não só em membros, mas também lá dentro da faringe é diminuído, em criança com T21, e a questão da obesidade, que está ligada também
com essas, né, mais comum na criança com T21, e que também, se a gente acumula tecido gorduroso dentro da faringe e na região do pescoço, a gente sabe que a criança vai roncar mais e vai ter mais obstrução. Isso, criança, adulto, todo mundo, a gente sabe, né? Quando vem para a gente adulto, muitas vezes perdendo 3, 4 quilos, já para de roncar, porque o problema era só questão de gordura mesmo. Pode passar. Então, vamos por partes, tá? Vamos começar pelo ouvido, e aí vocês vão me interrompendo e perguntando, tá? Então, assim, o que acontece no ouvido? Eu coloquei aqui embaixo, mas, na verdade, talvez seja a coisa mais prevalente que a gente tenha, que é a cera, tá? A cerumen. Como a criança tem o conduto mais estreito já normalmente, né? O canalzinho ali que vai para o ouvido, e o Down tem isso mais estreito ainda, às vezes a gente não consegue nem enxergar o tímpano lá atrás de tão estreito que é. O acúmulo de cerumen talvez seja a coisa que a gente mais veja no consultório, né? Chega para a gente que está vindo encaminhado do pediatra, a gente olha ali, nem consegue ver o tímpano da criança, a gente não consegue nem avaliar as otites, porque está cheio de cera, né? Isso aqui, completamente, a gente põe o aparelho ali e só vê um tampão de cera, uma rolha de cera. E aqui eu coloquei para ilustrar, que é muito comum, né? A questão do cotonete, que a gente odeia, porque o que acontece é isso aqui, a gente vai colocar o cotonete num conduto estreito e essa cera vai só ser empurrada em direção ao tímpano aqui atrás, e é mais difícil ainda da gente conseguir avaliar, né? Então, primeira dica, não usar cotonete nunca, adulto, criança, né? Seja quem for. Então, assim, cera talvez a parte mais comum do dia a dia mesmo. E a segunda, então, as otites. Tá? Que, como eu falei, pela questão dessa hipoplasia aqui do terço médio, é a segunda doença mais comum dos ouvidos ali, tá? Então aqui, para vocês terem uma ideia, isso aqui é o tímpano normal. Então quando a gente olha com aquele aparelhinho lá dentro do ouvido, a gente está enxergando isso aqui, um tímpano transparente, bonito, os ossinhos da audição aqui, né? Tudo normal. Essa aqui é uma otite viral, né? E isso é importante a gente saber, porque isso, a imensa maioria das vezes a otite é viral, é ligada a uma gripe, a um resfriado, e a gente não precisa usar antibiótico, né? Então isso começa por aí já a questão das otites, que às vezes acabam usando já aqui, e aí é aquela criança que já vem para a gente tendo usado 4, 5 antibióticos e a gente não sabe mais para onde ir, né? E talvez nem precisasse. Essa segunda aqui, então, é uma otite bacteriana, que não sei se vocês conseguem ver aqui por causa da luz, mas ela está toda mais inchada porque tem pus aqui dentro, tá? Isso aqui é otite bacteriana. E mesmo essa, quando é bacteriana, que tem esse pus, na imensa maioria das vezes em criança maior de 2 anos, não tem mais indicação de antibiótico também, né? Isso aí, os estudos mostram que tem muito mais consequências do uso do antibiótico do que a gente não usar, tá? Mas isso, claro, o médico que vai poder avaliar direitinho. E aí, depois que a criança faz essas otites de repetição, então, que são mais comuns na T21, ela pode evoluir para esses 3 quadros, tá? Então, ou ela vai ir melhorando, né? Ou ela vai fazer uma otite serosa, que a gente fala que é uma questão que essa aqui é a que está indicada a colocação do dreno, que a gente vai ver agora o próximo slide, ou então uma otite crônica, que é o que a gente não quer que aconteça, perfuração do tímpano, ou então erosão de ossículos, já que a gente começa a ver os ossinhos da audição mais proeminentes porque eles estão alterados, e isso aqui começa a dar perda auditiva permanente, diferente das outras que são perdas auditivas, que no momento em que a gente trata ou coloca o dreno, a gente resolve o problema, né? Não fica sequela a longo prazo. Então, a importância da gente fazer a avaliação com o pediatra, com o otorrino, para não deixar chegar nessa questão aqui de ter que usar eventualmente aparelho ou então fazer uma cirurgia maior de ouvido, tá? Passa o próximo, por favor. Que desconfigurou um pouquinho, né? Mas então, isso que eu falei para vocês, as estenoses de conduto, muitas vezes a gente tem dificuldade até de enxergar o tímpano, né? E a gente vai acompanhando a criança, tira a cera, limpa bem para a gente conseguir enxergar. E aí, de novo, como a Cláudia falou também, talvez não na primeira consulta a gente consiga fazer isso, tem que limpar o ouvido, voltar, para daí a gente conseguir ver direitinho.
aumento da incidência de todos os tipos de otite e também uma coisa que é importante, alterações da orelha interna. A orelha interna é lá dentro, é o nervo auditivo já. Então não tem nada a ver com otites, pode ser uma criança que nunca teve otite e mesmo assim, quando a gente vai fazer uma audiometria, que é o exame de audição que está indicado da gente fazer de rotina, a gente vê uma perda auditiva e é uma criança que tem que colocar aparelho daí, né? Geralmente quando é perda do nervo auditivo não adianta dreno, não adianta outros tipos de tratamento. E isso é importante, até como vocês citaram, como tem muitos pacientes com T21 não verbais, da gente fazer essa avaliação precoce e saber se é não verbal, porque talvez não esteja ouvindo bem. E aí a gente tem que fazer eles ouvir bem para poder desenvolver a fala. Talvez não seja isso, tem muitas outras causas para não ser verbal, mas a principal da parte de otorrino é a gente evitar que a criança não esteja ouvindo e a gente não está fazendo diagnóstico. Pode passar. Os pontos importantes, então, como eu falei para vocês, os antibióticos nem sempre são recomendados, isso a gente tem que ter muito cuidado, muitas vezes aquela coisa vai só, leva a criança só na emergência, não faz uma avaliação mesmo dessas otites, e na emergência a gente sabe que a coisa, muitas vezes ali tem 20 crianças que o pediatra tem que atender e acaba sendo, às vezes, mais fácil, na dúvida, prescrever o antibiótico e não acompanhar essa criança e ter certeza que precisa mesmo. Então, isso aí é bem importante. Aqui do lado, as fotos do dreno. Então, o que é o dreno? É como se fosse um carretelzinho de linha que a gente encaixa lá dentro no tímpano para, em vez de, toda vez que a criança ia ter uma otite e ter aquele pus acumulado lá dentro, o pus consegue sair por esse buraquinho aqui e é muito mais fácil da gente tratar. Geralmente só limpando o ouvido ou no máximo umas gotinhas de antibiótico resolvem o caso. E fora que a gente conseguindo ventilar essa orelha média ali para dentro, diminui a incidência de otites. Então, tem indicações claras, a gente não sai botando dreno em todo mundo, porque o dreno também tem as suas consequências, principalmente na T21, a gente sabe que depois que a gente coloca, é normal a criança ter mais incidência de persistência de secreção, então aquela criança está sempre com secreção no ouvido, porque fica saindo pelo dreno o pus o tempo inteiro. E isso muitas vezes é um transtorno, porque a criança está sempre com o ouvido escorrendo, assim como está com o nariz, está com o ouvido também. Então, muitas vezes a gente tem que fazer bem essa avaliação. Então, dificilmente a gente indica dreno para otite de repetição se não fez mais de 5 a 7 otites no ano. Então, é um monte, assim, não é na segunda otite que a gente está operando. Até porque, também como a Cláudia citou, anestesia geral numa criança, a gente evita sempre que pode. Não é uma coisa totalmente isenta de riscos. Ou então, se a criança tem uma perda auditiva importante, teve 3 otites só, mas na audiometria que a gente faz de controle tem uma perda auditiva importante e aí a gente tem que tirar aquele líquido lá de dentro, porque a criança não vai ouvir enquanto tiver com o líquido lá dentro. Então, a gente indica também. Pode passar. E, então, as recomendações da Academia Americana de Pediatria é que se faça uma avaliação otológica ao nascimento, então o teste da orelhinha, que a gente faz as otoemissões, que é o nome do exame que se faz, depois a cada 6 meses até os 3 anos de idade, porque até os 3 anos tem uma incidência maior de otites, depois a coisa costuma melhorar, e depois, anualmente, depois dos 3 anos, e aí a gente vai acompanhando, na imensa maioria das vezes, só com otoscopia mesmo, só olhando os ouvidos no consultório, e na dúvida, ou se tiver qualquer alteração, aí faz os exames auditivos, audiometria e imitanciometria, que vocês já devem conhecer também, que provavelmente já fizeram nos filhos de vocês, que já é um exame de rotina. De ouvido, depois a gente pode, se tiverem dúvidas, a gente pode conversar também. Passando para a questão de rinite e rinocinusite. De novo, é super comum, é um aumento da incidência nessa população. Então, é muito comum ter uma secreção nasal contínua. Tem estudos que falam de prevalência de até 40% das crianças que estão sempre com secreção.
né? Elas são hipersecretivas. Aquilo ali não é vírus, porque não existe vírus eterno, né? Pode ter componente alérgico, com certeza, mas muitas vezes mesmo a gente tratando o componente alérgico, essas crianças são hipersecretoras, elas secretam bastante. E aí, de novo, o mais importante é a gente não ficar usando um monte de medicação que não vai trazer grande benefício para elas. Então, aqui entra o papel da lavagem nasal, que eles odeiam, né? A criança odeia a lavagem nasal, adulto também odeia, mas assim, é o que realmente funciona, é a gente tirar essa secreção mecanicamente, limpar o nariz, e isso aí, só limpando o nariz uma vez ao dia ali, no final do dia, na hora do banho, já evita, sei lá, mais de 50% de infecções, rinites e tudo isso. Então, é importante mesmo que eles não gostem, a limpeza nasal tem que ser feita, tá? Principalmente nos que têm secreção crônica, claro, né? Se a criança está com o nariz sequinho, não precisa ficar jogando soro lá em grande quantidade, mas é importante na criança que tem isso aí, tá? Alta incidência de gripes e resfriados pela questão da imunidade, também costuma melhorar com o tempo, então depois dos 3, 4 anos a imunidade tende a melhorar e tudo tende a ficar maior, seios da face, nariz, essa comunicação com o ouvido tende a também ficar melhor, né? Não ter essa comunicação tão direta e eles costumam melhorar, mas até os 3, 4 anos costuma ser ruim. Pode passar o próximo. E agora a última parte, então, de a questão de obstrução de via aérea. Tá? Então, como eu falei e mostrei lá no início, é muito comum ronco e apneia do sono nas crianças com T21. Tá? E isso ocorre por 2 motivos, basicamente, os mais comuns, que é aumento das amígdalas e aumento da adenoide. Pode ter criança que só pelas rinites ou rinocinusite de repetição ronca toda noite, pode ter, né? Mas é muito mais raro ter apneias, que é aquelas paradas de respiração mesmo só por obstrução nasal. Geralmente tem uma adenoide junto, ou uma amígdala, ou alguma outra coisa que a gente tem que avaliar mais adiante, tá? Então, aqui só todos os sintomas, né, que vocês devem saber: nariz entupido, ronco, apneia, baba no travesseiro, problema para mastigar e deglutir, porque vocês imaginam se o nariz está todo entupido com uma adenoide lá atrás, na hora de estar comendo com a boca cheia de alimento, eles vão ter que parar para respirar pela boca para daí conseguir engolir, né? Então começa a ter uma dificuldade de mastigar também. Déficit de crescimento, porque a gente sabe que o hormônio do crescimento, o GH, só é liberado durante o sono. Então, aquela máxima, né, de precisa dormir bem para crescer, é verdade. E aí a gente sabe que na T21 tem vários motivos para não dormirem bem. E a gente tem que, as causas que são tratáveis, como a obstrução de via aérea, tem que ser tratada para ter um fator a menos, né, complicador. Sonolência diurna e agitação também podem ter a ver com um sono não reparador, e déficit de atenção. Pode passar o próximo. Aqui é só os vídeos de ronco, que é importante a gente saber que não só ronco, não só o barulho, mas principalmente, como vocês vão ver, não sei se consegue passar para mim, a força para respirar, tá? Para vocês verem. Também, mas esse não afundava tanto costela, afundava mais aqui, retração de fúrcula, que a gente diz, né? Isso aí, essa região ali que afunda, tá? Então são os sinais que a gente vê que a criança não só está roncando, porque ronco sem apneia e sem esse esforço pode acontecer só pela obstrução nasal, né? Normal, durante uma gripe ou um resfriado a gente roncar, mas não com esse esforço aí e não sendo uma coisa crônica, tá? Então, assim, a avaliação das amígdalas é fácil da gente fazer. A gente, no consultório, baixa a língua da criança e consegue ver se é essa a causa da apneia, né? Próximo. E a avaliação da adenoide, então, que isso aqui, como eu falei, isso aqui é uma criança, então é um corte de lado, tá? Então, a pessoa está de lado, assim, nesse sentido, tá? Então, por isso que eu falei que a lavagem nasal só aqui na frente não adianta, porque o nariz é comprido até lá atrás, até cair na faringe, né? Então, é isso aqui que a gente tem que lavar. A adenoide se localiza aqui e a amígdala aqui, tá? Então, a adenoide é lá no fundo do nariz. Não tem como avaliar a adenoide só no consultório, sem ou entrar com a câmerazinha, aquela que a gente olha no consultório de otorrino, ou então um raio-x lateral, como a gente faz nesse aqui, tá? Pode passar.
Então, aqui, avaliação no consultório de amígdala, pode passar o próximo. E a fibroendoscopia, que alguns de vocês também já devem ter feito no filho de vocês, né? Que não é um exame completamente confortável, né? Vocês imaginam um caninho entrando na narina, mas para a gente é o melhor exame que a gente tem para olhar justamente o caminho do ar, assim, o que está acontecendo dentro daquela via aérea, né? Então, nesse caso, nesse exame também, se a gente consegue por outros meios fazer o diagnóstico, ótimo, mas nesse caso talvez seja o único que a gente tenha que realmente segurar a criança e fazer, porque não é um exame que vai machucar ela, não vai doer, é desconfortável, mas eles não vão entender que está tudo bem e que a gente só precisa de 30 segundos para olhar ali dentro e ver o que está acontecendo. E aí, nesses casos, em último caso, a gente segura mesmo e faz e acaba, realmente podem ficar tranquilos que não machuca a criança. E é importante para a gente ter, principalmente se a gente está naquela, assim, nós vamos ter que operar essa adenoide ou não. Né? Pode passar o próximo. Então, aqui é o exame como a gente faz, né? Então, entra aqui na narina, passa por ali e vai olhar essa região aqui que teria uma adenoide aqui, e muitas vezes a gente vai para baixo para ver tamanho de amígdala e ver laringe também, se tem alguma outra queixa de voz ou de respiração mais baixa, tá? Pode passar o próximo. Aqui é a imagem que a gente tem da adenoide. Então, quando a gente está entrando, isso aqui é a adenoide, né? Então, vocês imaginam, isso aqui é uma carnezinha que não deveria estar lá, né? Ela é como o apêndice, assim, não tem papel nenhum de defesa, nem de nada, ela só serve para incomodar quando aumenta mesmo, né? E aqui, então, essa criança ainda respira por aqui, e essa aqui é completamente obstruída. Tem essa carnezinha toda quando deveria estar tudo aberto aqui atrás. Tá? Pode passar o próximo. Os últimos slides aqui é só para falar para vocês que o tratamento básico de ronco e apneia do sono em criança que tem amígdala e adenoide grande é tirar as amígdalas e adenoide, é uma cirurgia. Em pacientes com T21 é mais comum que a adenoide volte depois. Tá? Isso, apesar de ter uma incidência baixa de voltar a adenoide depois da cirurgia, ela acontece mais na trissomia do 21 do que em outras crianças, mas isso mesmo assim é uma incidência muito baixa, e não é porque pode voltar que a gente não vai tratar o momento atual. Né? Se a criança não está dormindo bem, está roncando e fazendo apneia, a gente vai fazer a cirurgia. E a amígdala lingual, que é uma outra amígdala que pode crescer aqui embaixo depois que a gente tira as amígdalas e as adenoides, tá? Então, é uma outra particularidade da T21 que a gente tem que estar sempre avisar os pais que pode acontecer. Tira a amígdala, tira a adenoide e pode ter uma hiperreatividade da amígdala lingual lá embaixo, tá? Então, é mais difícil da gente conseguir tratar e resolver, falar em cura de apneia do sono na T21. Porque vão surgindo outras coisas, mas isso, de novo, não contraindica o tratamento na hora que a gente tem que tirar a amígdala adenoide, que geralmente resolve em mais de 90% das vezes, tá? Isso que eu estou falando são exceções, tá? E os dois últimos slides, na verdade, eu posso só falar, porque eu realmente acho que passei bastante do tempo, é para falar das dificuldades de uma anestesia geral num paciente com T21, tá? Então, assim, todas essas cirurgias, colocar o dreno, a amígdala, adenoide, a questão do exame que a Cláudia falou também sobre anestesia geral, tudo isso tem seus riscos, né? E aí é que entra a importância de ter um profissional que está acostumado a fazer cirurgia, não só o cirurgião, mas o anestesista também, em paciente com T21, né? Eles têm várias particularidades que a gente que está acostumado a lidar com isso e que opera esse tipo de paciente é rotina já numa sala de cirurgia, e que muitas vezes a gente recebe depois crianças que não foram tomados esses cuidados e que precisam ser melhor avaliados, né? Então, todo o pré-operatório, os exames de pré-operatório que se precisa e os cuidados na cirurgia em si. Então, assim, só para dar um exemplo para vocês, dois exemplos, na verdade. Um é que, como a via aérea deles, traqueia e laringe, é mais estreita, a gente sempre, o anestesista tem que saber que tem que entubar com um tubo 2 números menores do que seria para a idade. E isso a gente, principalmente no clínicas que a gente atende muita criança com T21, a gente recebe paciente de fora do Rio Grande do Sul inteiro com complicações de laringe e traqueia por uma cirurgia que foi tentado colocar um tubo de tamanho normal e que
não deu certo. Né? E a segunda questão é a hiperextensão cervical. Né? Eles têm uma frouxidão entre C1 e C2 aqui nas vértebras cervicais, e todas essas cirurgias que a gente precisa fazer com a criança em hiperextensão cervical, tirar a amígdala, adenoide, tudo isso, eles não podem ser hiperestendidos, né? Porque pode dar complicação na coluna. Então são cuidados mínimos, assim, mas que é importante estar com um profissional adequado, um profissional que tenha essa experiência em T21 e não, de novo, como a Cláudia já citou, não é simplesmente um mini adulto e que a gente pode fazer exatamente o que a gente faz no mini adulto ou nas outras crianças em geral. Alguma pergunta mais? Estou à disposição. A Leandra, né, no caso, foi seu paciente, fez cirurgia contigo. No caso de voltar ali, o tratamento é cirúrgico ou primeiro tenta outra coisa? Adenoide e as amígdalas, no caso de voltar ali, que falou. A adenoide a gente trata, né? A gente pensa em fazer cirurgia de novo se ela aumentou mais do que 70% obstrutiva. Né? Se for menos do que isso, aqueles sprays nasais de corticoide, Nasonex, Avamys, Buzonide, eles têm uma boa resposta. A gente, em geral, não precisa operar de novo, porque se volta, assim, a minoria dos casos que volta a ponto de ser cirúrgico de novo e ter que anestesiar de novo para tirar. A imensa maioria volta um pouquinho e talvez isso aí nem esteja causando sintoma, é muito mais a questão de rinite e resfriados e não a adenoide. A adenoide muitas vezes leva a culpa quando não é ela a culpada. Né? A gente tira a adenoide e não muda nada, continua tendo secreção, continua tendo que lavar o nariz, não muda. Então tá, obrigada, gente.